Bem-vindos à aula 3, ao vídeo 3 do Web Igreja. Dessa vez a gente vai explorar o menu membros. A gente vai ver como que a gente cadastra, como que a gente faz os acessos, edita, exclui e trabalha com os membros, tá? Aqui no menu membros do nosso aplicativo de gestão de igreja. Veja bem, quando o membro acessa os seus dados pelo celular, o que acontece? Nós, como gestores da igreja, pastores ou secretários, se você vem aqui no cadastro desse membro, tá? Você clica nele e consegue colocar funções, consegue dar acesso administrativo para ele, tá? E falar de alguma maneira se ele é secretário, se ele é tesoureiro, atribuir algum cargo a ele. E dependendo desse cargo que foi atribuído a ele, você vai conseguir definir o que vai aparecer aqui no celular dele quando ele logar. Obviamente que se ele é uma pessoa que não tem acesso administrativo, essa opção aqui, essa tela que vocês estão vendo aqui, não vai aparecer para ele, porque essa aqui é uma tela de edição. O membro, ou todos os membros da sua igreja que você quiser dar acesso, eles vão ter acesso apenas para visualização exatamente daquilo que você quiser que ele veja, tá bom? Então, quando o membro acessa, ele já vai cair numa tela aqui pelo celular, que é uma tela onde mostra aqui já a sua credencial, né, com o seu cargo, com qual congregação que ele está, se está na sede, sua data de nascimento, né, tudo cadastrado direitinho. E mais abaixo, você vai perceber que temos 3 botões. Um, que é a área administrativa, porque nesse caso específico, esse membro ou essa pessoa tem acesso ao setor administrativo. Caso ele não tivesse acesso ao setor administrativo, esse botão preto aqui nem iria aparecer para ele. O outro botão que nós vimos no vídeo passado é o botão de pré-cadastro, que é aquele que a liderança da igreja atribuiu para aquele secretário ou aquelas pessoas que coletam o nome das pessoas lá quando aceita Jesus ou quando une a sua igreja. O outro botão é um botão de adquirir revistas. Tá? No período correto que vocês têm aí, né, para coletar o nome das pessoas que vão pedir a revista da Escola Dominical, algumas Assembleias de Deus usam a revista da CPAD, outros usam da Betel, não importa, você vai cadastrar aí o período, né, para o próprio membro conseguir fazer o pedido da sua revista. Então ele vai clicar aqui, clicar em adquirir revista, e a partir disso você vai ter uma lista lá, né, o responsável, o superintendente da Escola Dominical, vai ter uma lista das pessoas que pediram a revista da Escola Dominical, vai conseguir controlar se ele já pagou, se ele não pagou, e a gente vai ver isso mais à frente. Uma outra coisa no cadastro de membros é um botão Meus Dados. Quando o membro clica em Meus Dados, você vai observar que ele vai ter algumas informações aí. Mais uma vez, uma opção dele abrir aí o painel administrativo, caso ele tenha acesso, né? Uma opção para ele alterar a senha dele, na questão de segurança. As informações básicas, né? Nome, data de nascimento, se é solteiro, RG, profissão, contato. E ele vai conseguir saber se esses dados estão corretos ou não. Temos uma outra aba, que é a aba Família. Daqui a pouco a gente vai fazer o cadastro aí do cônjuge, dos filhos, vai aparecer aqui como uma árvore genealógica. E eclesiástico é uma opção que tem aí para mostrar os cargos e as funções que esse membro exerce na igreja. Tá? Então esse aqui seria o botão Minha Ficha, tá? Com as datas da conversão, data de batismo, tá? Enfim. Voltando aqui, nós temos um outro atalho para a pessoa alterar a senha, e temos um botão aqui também muito importante, que é o botão Compromissos. Esses compromissos aqui, eles são extremamente relevantes, porque às vezes as pessoas esquecem, né, que tem um evento, tem um ensaio para mim, tem algumas igrejas pequenas, por exemplo, que os membros voluntariamente vão lá fazer a limpeza da igreja, aí normalmente tem uma escala, né? Então dentro do sistema a gente permite fazer essa escala, e assim que essa pessoa for escalada, vai aparecer uma notificação no celular dela, tá? Para que ela não perca aí seu compromisso. Então, nesse caso aqui, ó, evangelismo com jovens, dia tal, na sede, ensaio com Ministério de Louvor, né, você pode cadastrar, né, quando lá no menu, né, ou no módulo de Escola Bíblica Dominical, quando ele foi escalado para lecionar um EBD dia, sei lá, dia X, vai aparecer aqui na lista também, lecionar dia tal. Isso tudo para o membro não esquecer ali dos seus compromissos com a igreja. Tá? Então, ele pode colocar o próprio compromisso aqui, ou a gestão da igreja pode colocar esse compromisso lá dentro da área administrativa, que vai aparecer aqui no celular para ele também. Vamos ver. Um outro ponto é compartilhar esses dados com alguém, caso ele precise, né? E vamos voltar aqui à área administrativa, né? No caso dessa pessoa aqui, ele vai fazer um acesso na área administrativa. E aqui, vou cá no final, tem um botão à nossa direita chamado Perfil, que é basicamente aquelas informações que já estão lá, mas aqui ele consegue imprimir a carteirinha digital dele. No botão verde, se ele clicar, ele vai conseguir ver a carteirinha, né? E clicar para baixar no formato PNG, no formato JPEG, ou compartilhar essa carteirinha com alguém que ele queira. O botão imprimir, da mesma forma, caso ele queira realmente imprimir essa carteirinha. Nós temos o botão ligar, caso esse
essa pessoa ou esse membro esteja fazendo acesso, né, a um liderado, então ele clicando no botão ligar, ele já vai conseguir falar com essa pessoa diretamente aí no celular. Temos abaixo aqui um outro cardzinho que é o da ceia. Tá? Muitas igrejas, né, ou talvez a maioria, tem o costume de fazer aí a celebração da ceia de forma mensal. Então, dentro do sistema também, você vai cadastrar todas as datas que vai ter ceia, por exemplo, todo primeiro domingo do mês. Então ele vai gerar uma lista, né, das datas da ceia, e na hora que o secretário for verificar, né, normalmente algumas igrejas têm um cartão, ou uma ficha de membro, uma ficha de ceia, ele vai lá e marca janeiro, fevereiro, e assina, algumas igrejas carimbam. Tá? Então não precisa mais desse papelzinho aí, ou desse formulário, porque o secretário ele pode sair com o celular na mão e colocar presença ou ausência aí em cada ceia, para cada membro. E a vantagem é, digamos que teve, sei lá, nós estamos no mês 7 de 2026, então teoricamente teve 7 ceias, mas aí esse membro participou de 3 ceias, né? Então nessa lista de ceia, na hora que o membro abrir, ele vai perceber, olha, eu não participei da ceia do mês X, do mês Y, e talvez ele até participou, mas o secretário esqueceu de fazer esse lançamento. Então ele pode questionar, ele pode conversar, né? E ajuda muito o membro, porque ele vai olhar, puxa vida, tem 4 meses que eu não participo de ceia. E ajuda também a liderança, olha, tem um membro aqui que tem 6 meses que ele não participa de nenhuma ceia. Vamos lá, né, ver o que está acontecendo com ele, se a gente pode ajudar de alguma maneira. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem a linha do tempo. Essa linha do tempo, ela pode ser um evento que aconteceu. Nesse caso aqui, o botão novo evento está liberado, porque esse usuário é administrador. Caso ele não fosse administrador, esse botão de novo evento não estaria liberado. Então aqui tem um evento, dia 15 de 1 de 2024, aceito Jesus. Né? O secretário da igreja pode vir aqui, olha, dia X, ele batizou, né? Ele casou, teve filho. Então tudo isso vai aparecer aqui nessa linha do tempo. A outra coisa que pode acontecer é lá no cadastro, tá? Aqui, quando a gente vem pelo computador, o administrador da igreja, o secretário, quando ele vir no cadastro de membro aqui, e ele, por exemplo, na opção eclesiástico, digamos que ele fala assim, olha, esse irmão aqui passou a ser professor de escola dominical, marcou aqui uma função para ele. Então, na hora que você clicar em salvar, você vai ver que essa função aqui foi adicionada à linha do tempo dele. Tá? Isso aqui é muito bom. Ah, mas não foi nessa data. Então você vem aqui e edita essa data, não tem problema. Tá? Lá no celular, automaticamente já vai aparecer também assim que a gente atualizar a tela. Tá? Quando a gente voltar aqui no celular e a gente atualizar, essa nova função vai aparecer aqui, olha, nova função assumida. Então já apareceu aqui na linha do tempo. Isso é muito bom quando a igreja é grande, né? O pastor às vezes não conhece todo mundo, então ele tem aqui uma visão holística do membro. Ele consegue chegar, olha, essa pessoa aceitou Jesus em tal data, batizou, casou em tal data, teve filho em tal data, enfim, toda aquela informação que você julgar relevante para saber do membro, isso é bom. Mesmo porque a nossa função como pastores, como líder, é cuidar das pessoas, né? Então toda a informação que a gente tiver pode ser relevante para a gente estar conseguindo fazer um acompanhamento aí dos nossos membros. Voltando aqui no menu anterior, nós temos algumas opções, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui ainda no perfil, nós temos o menu família. Tá? Temos um botão família e veja que nesse caso nós só temos uma pessoa. Eu posso, nesse caso aqui, adicionar, tem aqui o botão esposa e o botão filho. Veja que, mais uma vez, essa pessoa só tem esses dois botões aqui de adicionar esposa e filho, porque ele é um administrador. Tá? Caso ele não seja administrador, esses botões não aparecem para ele, e somente na versão de PC, né, que o secretário vai acessar, que vai ter. Vamos criar aqui para vocês verem como que é bem fácil adicionar a esposa. Aí a gente vai colocar se essa pessoa já é membro ou não, tá? Ou se ela não for membro ainda ou não estiver cadastrada, a gente tem a opção aqui de colocar um novo cadastro, tá bom? Então veja bem, deixa eu voltar aqui e ver aqui uma pessoa. Então vamos colocar aqui que a Maria é esposa e a Josefina é um filho, só para a gente, para efeito didático aqui. Vou clicar aqui no João, vou falar para ele aqui no menu família, que a esposa dele é a Maria. Na hora que eu clicar Maria, Gertrudes é a esposa. Eu vou clicar em salvar vínculo e tá aqui a Maria como esposa, né? Tem até um coraçãozinho aqui. Agora eu vou adicionar um filho, tá? Esse filho já está cadastrado ou não? Né? E se tá, quem que é a mãe, quem que é o pai? Por que a gente tem essa opção? Porque tem situações que a pessoa pode ter casado 2 ou 3 vezes, né? Ficou viúvo, casou de novo. Então, depois que ele casa de novo, ele pode ter outros filhos do outro relacionamento. Então, essa esposa, Maria Gertrudes, vai ter um filho, né? Agora que nesse caso vai ser a Josefina. Vou clicar em salvar vínculo e veja que a Josefina já apareceu aqui, escrito bem pequenininho aqui embaixo, como filho. Tá? Então,
Por isso é interessante a gente fazer o cadastro direitinho, e aí a gente vai ter dados extremamente importantes aí para os nossos membros. Outra opção é colocar, por exemplo, uma foto aqui para essa Maria. Você vai vir aqui em dados cadastrais, ou poderia ter vindo aqui direto na Maria, vem aqui, ó, clica no botãozinho, vamos ver quem mais tem cara de Maria aqui. Isso aqui são fotos geradas por inteligência artificial, tá, gente? Então, vamos supor que essa aqui é a nossa irmã Maria. Tá muito novinha aqui, né, para ser esposa desse irmãozinho, mas tá tudo bem. Então eu coloquei aqui uma foto para ela, e veja que na hora que eu voltar aqui no nosso irmão João, né, e clicar em família, a Maria já está com a fotinha aqui, tá? Então, a esposa do irmão João. E agora vamos colocar uma foto aqui também para a filha. A gente vai vir aqui, Josefina, e vamos colocar aqui, vamos supor que essa coleguinha aqui é a filha. Nesse caso, voltamos aqui no menu família, tá ela aqui, bonitinho, né? E se eu voltar no cadastro do João, no menu família, a Josefina já está aí com a sua fotinha, tá? Se eu quiser fazer alteração em qualquer um desses cadastros, é só clicar nele, né? Ou pode vir por aqui também e clicar em editar, tá bom? Na hora que eu vou editar, eu vou colocar os dados completos aí dessa pessoa. Eu posso colocar dados eclesiásticos, os contatos, né, dessa pessoa, e-mail, telefone, enfim. Aqui nos dados eclesiásticos, vou colocar, por exemplo, para vocês verem, a data do batismo. Vamos supor que essa data do batismo aqui foi 2016, em maio, tá, beleza. Então, dia 10 de maio. A igreja que ela batizou, a igreja A. Vamos inventar uma igreja aqui. Pertence qual unidade? Né? No caso aqui, a sede mesmo, às vezes você tem várias congregações, você vai conseguir controlar. O cargo atual, ela é só, por exemplo, presbítero, ela é um diácono, membro, não. Então, nesse caso é membro, então não está cadastrado, eu posso ir ali daqui a pouco e cadastrar. E eu tenho aqui também, que é muito interessante, o tipo de cadastro. Esse daqui é realmente relevante. Ele é um integrante, ele é um membro ativo da igreja, ou então ele é só um visitante, né? Às vezes ele visita com frequência e, né, você faz questão de ter um cadastro, de colocar ele lá, tá? Ele é um doador. Doador, nesse caso, tem gente, por exemplo, que nem é da igreja, mas com muita frequência ele entrega oferta ou dizima lá na sua igreja. E aí, por questões legais, você precisa identificar, né? Ele entrega um dízimo lá de 100, 200, 500 reais todo mês. Então, é um valor relevante que, do ponto de vista legal, você precisa identificar essa pessoa. Então, você vai colocar ela como doador, né? Ou assistido. Às vezes a igreja pega alguém que, às vezes, nem é da própria igreja, né? Faz parte da congregação, mas você ajuda ele, né? A gente tem, por exemplo, muitas crianças que participam da escola dominical, né, que os pais não são da igreja nem nada, mas aí a gente está sempre ajudando ali com a cesta, comprando uma roupinha, que às vezes é uma pessoa carente, então ele é uma pessoa assistida, ou até um adulto mesmo, né, que está passando por situação difícil, que a igreja resolve ir com o seu departamento, aí, seu setor de caridade, ajudar. Então essa pessoa, ela, por enquanto, ela é uma assistida, ela não faz ainda parte da igreja. E aqui, uma outra opção é o vínculo familiar, pai, mãe ou uma pessoa falecida. Às vezes você quer cadastrar alguém, né, e quer colocar ali quem que são os pais, né, quem que é a mãe e tal. E aí o que você faz? Puxa vida, essa pessoa não é crente da nossa igreja ainda, ele não é doador, não é um visitante, ou até já faleceu. Aí você vem aqui e coloca que ela é apenas um vínculo familiar, para ela não cair naquela lista lá de membros, né, e dar um dado pra gente que não é um dado real. Isso ajuda bastante, né, na hora de você cadastrar as pessoas aqui. Então, nesse caso aqui, vamos colocar ela como integrante membro, data que ela se converteu, né? Então, se eu inventar uma data aqui de 2016, vamos pôr 2015 aqui, só para não ficar incoerente. Beleza, talvez ela batizou em outra igreja, por exemplo, mas ela veio para a nossa igreja, né, ou para essa igreja, que foi a data de admissão dela, foi em 2017, por exemplo, né, depois que ela já tinha batizado e tal. A igreja anterior, vamos colocar a igreja aqui também, e ela exerce alguma função? Nesse caso, por enquanto, não, a gente deixa assim. Aqui nos contatos são dados pessoais mesmo, né, você já sabe, não precisa a gente preocupar com isso agora. O estado civil aqui é interessante a gente colocar, vamos colocar que ela é casada, sexo feminino. Isso é muito bom para a gente ter um relatório depois, né, de quantas pessoas, mulheres, crianças e tal. Data de nascimento extremamente relevante. Vamos colocar aqui escolaridade, sei lá, superior completo. Vamos salvar esses dados e veja que o aceitou Jesus já apareceu aqui, ó, tá vendo? Gerado a partir do pré-cadastro, filho do irmão fulano de tal e tal. Então, é um cadastro bem completo, dá para a gente gerir de forma bem bacana mesmo, tem muita informação interessante aqui que dá pra gente aproveitar. Então, a família dela, você pode perguntar, mas na família aqui dessa pessoa não apareceu ninguém e ela já está cadastrada lá. Porque o foco aqui é um relatório, né, ou é uma visão de família. Então, entende-se que família é aquela a partir de um relacionamento. Se a pessoa casou e teve filhos, ela gerou uma nova família. Então, ela, pai, mãe, nesse caso, para essa finalidade, eles são parentes. Se a gente fosse colocar tudo isso aqui, o sistema ficaria muito inchado e talvez não justificaria tanto. Então, a pessoa casou, tem sua casa agora, seu marido, sua esposa, seus filhos, ele gera uma nova família. Então, essa aqui ainda é filha, né? Se ela não casou ainda, não tem ninguém. Então, o único
que casou, nesse caso a gente até colocou casado lá, nesse caso você teria que adicionar aqui o marido, né? Nesse caso específico a gente não coloca pai e mãe, a gente coloca o líder da casa, ou a líder, né? Como sendo uma nova família, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns dados rápidos, se eu cadastrar o e-mail lá, obviamente vai aparecer aqui, da mesma forma o endereço. E nos próximos vídeos a gente vai falar como esses campos aqui de ceia ele é preenchido automaticamente, os acessos que a gente pode dar para esses membros. Mas por hora eu acho que é isso, tá? Lembrando que cada um desses membros, né, a carteirinha deles pode ser obtida clicando aqui no botão de imprimir carteirinha, tá? E você vai ver aqui que tem a opção para imprimir à frente. Se desce para a próxima página aqui, você vai obviamente virar a sua folha A4 aí. Cada impressora trabalha de uma forma, você tem que entender como que é a sua impressora e vai imprimir o verso. Tá? Caso você queira imprimir todas de uma vez ou gerar um PDF para mandar para a gráfica, é só clicar selecionando todas e clicar aqui em imprimir selecionados. Ele já vai preparar o arquivo em PDF para você mandar aí para a gráfica. Pode ver aí que o frente e verso já está bem posicionado. E obviamente que uma impressora de gráfica pode ter alguma diferença, mas com o arquivo PDF eles conseguem lá fazer os ajustes. Tá bom? Nós temos um outro botão aqui que é a carteirinha digital. Tem gente que faz questão de imprimir essa carteirinha. A gente já tinha mostrado essa opção lá no celular, mas aqui também ela consegue baixar essa carteirinha em PNG, no formato JPEG, ou compartilhar via WhatsApp, Telegram ou outro aplicativo que ela deseja. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, por hora, é isso. Nas próximas aulas, ou nos próximos vídeos, a gente fala mais. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.